Investir mal é melhor do que não investir. Esta é uma frase que eu tirei do livro do Gustavo Cerbasi, Como Organizar Sua Vida Financeira. Quando eu li essa afirmação, ela me despertou uma necessidade de emergência. Uma necessidade onde parece que a gente precisa investir nosso dinheiro a qualquer custo. Porém, a gente precisa analisar essa afirmação dentro e fora de um contexto. E só assim a gente vai poder tirar as nossas conclusões. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui. Investir mal é melhor do que não investir. Essa frase mexeu comigo. E no vídeo de hoje nós vamos debater essa ideia. Quando eu falo que a gente precisa analisar essa afirmação dentro e fora de um contexto, a gente precisa ter claro a seguinte ideia. Se a gente analisar essa frase da forma direta, o que ela quer dizer para nós? Olha, você precisa investir seu dinheiro, mesmo que você não faça isso da melhor maneira possível, mesmo que você não faça da forma correta. Se é, né, que existe uma forma correta para a gente investir. Mas, enfim, diretamente é isso que ela quer dizer para nós, né? E quando eu penso nisso, quando eu analiso isso, né, que eu vejo essa afirmação pura, direta, eu fico preocupado porque ela remete para a gente uma ideia de um risco. Ela desperta isso para mim. Por isso que essa frase mexeu comigo, tá? E por que que ela se torna um risco? Porque eu tenho notado, tenho percebido que muita gente se aproveita, né, às vezes aí do iniciante, da pessoa que busca alternativas de investimento, pessoas que estão começando nesse universo de investimento, aprendendo sobre uma nova filosofia, aprendendo sobre novos produtos. Então, parece que a pessoa é obrigada. Não, ó, você precisa, você tem. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Eu tenho uma fórmula, eu tenho um jeito. Faça isso, faça aquilo que você vai prosperar, que você vai ter uma renda passiva, que você vai ganhar mais do que a grande maioria das pessoas. Então, essa necessidade, esse senso de urgência que desperta em nós com tanta coisa, com tanto material sobre investimento, ela é um tanto quanto perigosa, tá? Então, se a gente analisar ela de forma direta, eu trago para vocês como um ter cuidado. E por que isso? Primeiro, né? Às vezes, a pessoa que começa, que está querendo buscar alternativas de investimento, ela tem uma quantia de dinheiro e é só aquilo que ela tem. Então, às vezes ela vai se sentir pressionada que ela precisa a todo custo pegar aquele dinheiro dela que está lá guardado na poupança, por exemplo, na busca de uma rentabilidade melhor. E quando ela cria isso, quando ela cria essa necessidade nela, quando ela vê, quando ela é influenciada por isso, às vezes ela vai tirar de um investimento que para ela traz uma segurança e acaba levando ela para um investimento de risco, tá? E aí aquele dinheiro, tudo aquilo que ela tem, pode às vezes depois trazer um certo risco, um certo prejuízo para ela, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, leva você a acreditar em pessoas mal intencionadas, porque hoje a gente está tão assim exposto a anúncios, a conteúdos de educação financeira, que às vezes é aquele empurrãozinho, sabe? Faltava aquele empurrãozinho para você começar a investir, você começa a perceber que existem outras oportunidades e você fala assim, ah não, então eu vou começar agora e se eu tiver errado lá na frente, eu corrijo, eu mudo de investimento e eu mudo a forma como eu estou fazendo. Então, às vezes, essa ideia de investir mal é melhor do que não investir, leva você a iniciar os seus investimentos, mesmo sem saber o que você está fazendo, tá? E você pode estar exposto a estratégias mirabolantes, igual eu disse no começo do vídeo, né? Faça isso, faça aquilo. Ah, eu tenho um método infalível. Com essa carteira de investimento você pode chegar a tal resultado. Ah, se você tiver a partir de tantos mil, eu vou dar uma consultoria de graça para você. Então você é seduzido por isso, tá? Então, cuidado com essa necessidade de urgência, daquela necessidade que você realmente precisa a qualquer custo, parece, né? Hoje, né? Parece que a gente tem isso. Qualquer custo a gente precisa investir. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quando a gente analisa essa frase fora de um contexto, certo?
O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, logicamente, que é dentro de um contexto. Quando o Gustavo Cerbasi, ele trouxe essa afirmação, lógico que no próximo, na sequência dessa frase, ele completou. Então eu quero trazer agora ela dentro desse contexto que ele apresentou no livro na página 24, tá? E aqui eu faço uma observação. A gente precisa hoje, cada vez mais, em tudo que a gente for fazer, ter um senso crítico muito apurado, principalmente na questão de educação financeira, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, é o seu dinheiro. Então você precisa ter responsabilidade na hora que você vai investir o seu dinheiro. Você não pode terceirizar essa culpa, essa responsabilidade, melhor dizendo, por mais que a pessoa que você está ouvindo, ela seja formada, ela tenha certificação, ela tenha anos de experiência no mercado, ou ela se posiciona como um expert no assunto, tá? Seja o que for, seja o contexto que for, seja a pessoa que você siga ou que você ouve, você precisa analisar tudo de forma crítica, tá? E é isso que eu vou fazer com esse vídeo, certo? Então, antes de eu continuar, gostaria muito de pedir para você o seu like, o seu comentário para saber o que você acha dessa ideia, né? Primeiro, fora de contexto e agora, logicamente, dentro de um contexto. E se você não for inscrito no nosso canal, para que você dê esse apoio para nós, né? Para que você siga o nosso canal e nos ajude a chegar a 200 inscritos, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então ele completa aqui essa ideia no seguinte maneira. Então agora eu vou ler a frase completa. Investir mal é melhor do que não investir. Com o tempo e conhecimento necessário, você começará a selecionar melhor suas alternativas de investimento e dará mais eficiência à sua poupança. Gustavo Cerbasi, livro Como Organizar Sua Vida Financeira, página 24. O que eu fiz? Quando eu completei a leitura, né, eu penso que aqui tem algumas palavrinhas que a gente precisa analisar de forma fria e bem calculista. Com o tempo, tá? Quando a gente analisa, né? Vamos analisar aqui esse contexto então. Tempo. Tempo e aporte são duas das principais coisas, ferramentas ou funções que a gente tem dentro da fórmula dos juros compostos, certo? Então, quanto mais tempo a gente tiver, mais a gente vai se beneficiar dos juros compostos e quanto mais a gente puder aportar, quanto mais for o valor, quanto maior for o valor dos aportes que a gente fizer, melhor é para o efeito dos juros compostos. Então, baseado nessa ideia, então como é que pode a gente precisar do tempo, mas ao longo do tempo a gente fazer ajustes? Então aqui eu trago uma reflexão. Quanto mais assertivo a gente for, melhor a gente vai ser em potencializar o tempo e o aporte dentro da fórmula dos juros compostos, tá? Então essa ideia de a gente ficar recalculando, reajustando, uma hora é isso, uma hora é aquilo. Ah, agora eu vou investir em CDB, agora eu vou investir em fundos, agora é renda fixa, ou agora é ações. O que vai acontecer? Você vai estar perdendo o efeito do tempo na fórmula de juros compostos, tá? Então, quando a gente olha aqui o tempo, né, de ir adquirindo conhecimento e mudando ao longo do tempo, isso pode ser um fator que vai nos prejudicar. Conhecimento, né? Então, cuidado com a fonte que você aprende. Cuidado com as pessoas que você segue. Porque isso, se você aprender com pessoas mal intencionadas, e não estou dizendo aqui que o Gustavo é uma pessoa mal intencionada, pelo amor de Deus, tá? Estou tirando só dentro desse conceito que ele está apresentando para a gente ter uma análise crítica. Então, dependendo do influencer, dependendo do canal que você segue, dos livros que você lê ou do conteúdo que você absorve, se você aprender de uma forma errada, se você for por um caminho errado, você vai pagar caro por isso. Porque lembrando que a gente tem o tempo ao nosso favor. Então, se você ficar tendo que recalcular e reajustar o seu caminho financeiro, né, ao longo do tempo, você vai pagar caro por isso. Então, ter critérios para você escolher quem você ouve e quem você segue pode ser um diferencial muito grande, tá? Eu falo isso por conhecimento e por causa própria, porque no meu início, às vezes eu ouvi pessoas que não estavam alinhadas com o que eu acreditava. E eu segui essas pessoas por acreditar que elas realmente sabiam o que elas estavam falando. E eu paguei um pouco caro por isso. Então eu não quero que vocês cometam esses mesmos erros.
Então sejam criteriosos com as pessoas que vocês seguem, tá? E a palavra selecionar. Cuidado com o giro, como eu falei aqui para vocês, né? A gente tem que ter muito cuidado com quais investimentos a gente vai fazer. Então, se você ficar trocando de um investimento para o outro, você pode estar pagando um pedágio muito caro, tá? E perdendo o tempo do seu investimento ficar ali paradinho, quietinho e rendendo juros para você. Então, eu deixo aqui como uma forma de aprendizado, né? Para que você entenda, primeiro, eu fiz aqui uma sequência lógica para você dar início nos seus estudos. Primeiro, você aprenda realmente qual é a função da poupança para os nossos investimentos, tá? Eu vejo muita gente criticando a rentabilidade da poupança, que poupança não é investimento e tal, que você precisa tirar o seu dinheiro da poupança. Então, cuidado. Entenda primeiro o conceito da poupança, para que ela existe, para que ela foi criada. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, analise o Tesouro Direto, aprenda sobre o Tesouro Direto. O site do Tesouro Direto é riquíssimo, tem muito conteúdo lá. Você pode aprender tudo que você precisa do Tesouro Direto no site do Tesouro. Inclusive eu tenho um e-book falando sobre o Tesouro Direto, é um guia prático, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vai ficar fixado no comentário, então se você quiser saber mais, eu tenho esse e-book. E você depois vai dando continuidade nos seus estudos, começando por renda variável, né? Os FIIs e as ações, tá? Então é uma escadinha aqui que você pode ir aprendendo para que você consiga fazer investimentos mais conscientes, tá? Sem ser teoricamente influenciado pelas pessoas que uma hora fala que tal coisa é melhor e depois fala que outra coisa é melhor, tá bom? Incentivando o giro dos seus investimentos. Depois, a palavrinha eficiência, né? Então tome cuidado, porque é muito comum o iniciante, na hora que começa a investir o seu dinheiro, procurar por rentabilidade. Todo mundo vai te vender isso, né? Eu falei aqui da poupança para vocês. Por que a poupança é tão criticada? Porque o pessoal bate muito que ela não tem rentabilidade, que ela não é um investimento e tal. E que é fácil demais a gente conseguir um retorno melhor em outro investimento do que na poupança. Ok, mas eles esquecem de falar do risco, né? Que se você estiver mudando, se você estiver procurando por rentabilidades maiores, consequentemente você também vai ter atrelado um risco maior. Então, quando você olha aqui a frase, né, investir mal é melhor do que não investir, às vezes você vai estar se deparando com investimentos que têm um risco desproporcional com aquilo que você tem capacidade de você aguentar. Então, tome cuidado, tá? Não tenha pressa, não tenha esse senso de urgência tão elevado assim, de que você precisa tirar o dinheiro da sua poupança para investir loucamente em coisas que você não tem o domínio, que você não conhece. Então vai devagar, certo? E quando ele fala aqui, né, de poupança, ele não está falando da poupança diretamente, ele está falando sim dos nossos investimentos, né? Então essa é a ideia que ele está trazendo para nós, né? Então vamos reler aqui. Com o tempo e o conhecimento necessário, você começará a selecionar melhores suas alternativas de investimento e dará mais eficiência à sua poupança. Então eu acho que agora fica um pouco mais claro a gente entender essa frase, essa afirmação, onde a gente consegue esmiuçar cada palavrinha dessa e entender o que realmente está por trás de cada conceito desse, tá? E aí respondendo lá no início, né? Quando eu falei aqui fora de contexto, né? Será que tem uma forma correta para investir? Essa é uma pergunta assim um tanto quanto complexa para a gente responder, porque vai depender muito da forma como você enxerga investimento, né? Se você pensa só em rentabilidade, confesso que você vai ter um pouco de dificuldade para responder essa pergunta, porque se você é uma pessoa que busca a todo custo investir pensando em rentabilidade, você pode estar esquecendo do risco envolvido nos investimentos, tá? E segundo, o mais importante de todos, né? É tempo e aporte. Então, quanto mais tempo o seu investimento tem parado, quieto, sem você ficar mexendo, mais o efeito dos juros compostos vão te beneficiar. Então, de forma resumida, né, para a gente fechar o nosso vídeo, se existe uma forma correta de investir, cada um vai ter que procurar aquilo que faz mais sentido para você. Sempre tomando cuidado, né, com o que é pregado dentro do conceito, dentro do contexto da educação financeira. E principalmente, o melhor de tudo, qual é o melhor investimento? Aquele que você deita, dorme tranquilo e você não tem preocupação, você não acorda de madrugada preocupado com o investimento que você fez ou com o conselho que te deram e você seguiu e depois você se arrependeu.
Então, a forma melhor para você investir é essa: ter cuidado, não ficar desesperado para investir o seu dinheiro e investir com consciência para que você durma tranquilo e não coloque em risco nem a sua vida financeira e muito menos da sua família, tá bom? Eu vou deixar também aqui nos comentários o link desse livro, tá? Se vocês quiserem ler, quem não conhece, fica aí como sugestão de leitura. Obrigado pelo apoio, deixe o seu comentário e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.